Você já imaginou voltar no tempo e mudar algo em sua vida? Talvez impedir um erro, salvar uma oportunidade perdida ou simplesmente assistir a um momento histórico de perto. Você está no universo em escala e hoje vamos explorar essa possibilidade. Parece coisa de ficção científica, mas será que a ciência tem algo a dizer sobre isso? Vamos descobrir. A ideia de viajar no tempo não é nova. Muito antes da ciência moderna, culturas de todo o mundo já imaginavam formas de desafiar o tempo. Um exemplo fascinante é a lenda japonesa de Urashima Taro, um pescador que, ao salvar uma tartaruga, foi levado a um palácio submerso. Ele passou 3 dias lá, mas ao retornar, percebeu que haviam se passado 300 anos. Assim como essa história, muitas outras culturas exploraram a noção de manipular o tempo. Hoje, a ciência moderna investiga se esses conceitos, antes restritos à imaginação, poderiam ser reais. E é aí que entra a física. Para entender se é possível viajar no tempo, precisamos mergulhar em um dos pilares da física moderna, a teoria da relatividade de Albert Einstein. Essa teoria revolucionou nossa visão de espaço e tempo, mostrando que eles não são entidades separadas, mas sim parte de uma única estrutura chamada espaço-tempo. Imagine o espaço-tempo como uma enorme folha de borracha que pode ser dobrada, esticada ou curvada, dependendo de como você interage com ele. 2 fatores principais podem influenciar a passagem do tempo: velocidade e gravidade. Por exemplo, quanto mais rápido você se move, mais lentamente o tempo passa para você em relação a alguém que está parado. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo e já foi comprovado em experimentos. Os relógios de satélites GPS, por exemplo, precisam ser ajustados constantemente, porque experimentam o tempo de forma ligeiramente diferente em órbita, devido à alta velocidade e menor gravidade. Então, em teoria, viajar para o futuro já é possível, pelo menos em pequenas escalas. Mas e o passado? É aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. Será que a mesma física que nos leva ao futuro também pode nos levar ao passado? Vamos explorar isso. Se viajar para o futuro é algo que já conseguimos em pequenas escalas, a viagem para o passado apresenta desafios muito mais complexos. A teoria da relatividade nos dá uma pista interessante: a possibilidade de criar uma curva fechada no tempo. Essa curva seria como um loop temporal, permitindo que alguém voltasse para um momento anterior no passado. Para isso, teoricamente, seria necessário deformar o espaço-tempo de uma maneira extrema, como em um buraco de minhoca. Buracos de minhoca são atalhos hipotéticos que conectam 2 pontos do espaço-tempo, permitindo que você atravesse grandes distâncias, ou até mesmo eras, em um instante. Mas para transformar um buraco de minhoca em uma máquina do tempo, seria necessário acelerar uma de suas extremidades a velocidades próximas à da luz. Isso criaria uma diferença temporal entre os 2 extremos. Enquanto uma extremidade estaria no presente, a outra estaria em um ponto do passado. Parece simples no papel, mas as dificuldades práticas são enormes. Precisaríamos de energia inimaginável e de materiais exóticos, como a matéria negativa, que talvez nem exista. Ainda assim, a física não descarta completamente a ideia, mantendo aberta a porta para um dos maiores sonhos da humanidade. A possibilidade de viajar para o passado esbarra em um grande obstáculo: os paradoxos. O mais conhecido é o paradoxo do avô, que cria um dilema aparentemente sem solução. Imagine que você volta no tempo e impede que seus avós se conheçam. Sem esse encontro, seus pais nunca nasceriam e, por consequência, você também não. Mas, se você nunca nasceu, como pôde viajar no tempo para impedir o encontro dos seus avós? Esse ciclo lógico gera uma contradição impossível de resolver.
Outro paradoxo intrigante é o paradoxo Bootstrap. Imagine que você viaja para o passado e entrega uma fórmula científica revolucionária a um jovem cientista. Ele publica a descoberta e anos depois você aprende a fórmula nos livros antes de voltar ao passado para entregá-la. A questão é, quem criou a fórmula originalmente? A informação parece surgir do nada, sem uma origem definida, desafiando nossa noção de causa e efeito. Esses paradoxos mostram como a viagem ao passado desafia as leis da lógica e da física como as entendemos. Mas isso significa que é impossível? Não exatamente. Cientistas sugerem que podem haver soluções, como realidades paralelas ou até mesmo uma história autoconsistente. Vamos explorar essas possibilidades. Os paradoxos das viagens no tempo são fascinantes, mas a ciência tem algumas propostas para resolvê-los. Uma das mais aceitas é o princípio da autoconsistência, que sugere que o passado não pode ser alterado. De acordo com essa ideia, qualquer tentativa de mudar o passado já faz parte da história. Por exemplo, se você voltar no tempo e tentar impedir o encontro dos seus avós, algo inevitavelmente acontece para garantir que eles se encontrem. É como se a história se defendesse de alterações. Outra possibilidade é a ideia de realidades paralelas. Nesse modelo, ao viajar para o passado, você criaria uma nova linha do tempo independente da original. Nesse novo universo, suas ações teriam consequências, mas não afetariam a linha temporal de onde você veio. Assim, você poderia impedir que seus avós se conhecessem, mas isso apenas criaria um universo onde você nunca nasceu, enquanto no seu universo original, tudo continuaria intacto. Por fim, há aqueles como Stephen Hawking, que acreditam que a viagem no tempo ao passado seja simplesmente impossível. A conjectura da proteção cronológica sugere que as leis fundamentais do universo impediriam a formação de loops temporais para evitar esses paradoxos. Ainda assim, a ciência continua investigando. E se existisse uma maneira de tornar a viagem no tempo para o passado uma realidade? A física teórica aponta para os buracos de minhoca como os candidatos mais promissores. Imagine-os como atalhos no tecido do espaço-tempo, conectando dois pontos distantes do universo. Embora sejam apenas hipotéticos, os buracos de minhoca poderiam, em teoria, ser usados para viajar tanto no espaço quanto no tempo. Mas como transformá-los em uma máquina do tempo? A ideia é acelerar uma das extremidades do buraco de minhoca a velocidades próximas à da luz. De acordo com a relatividade, o tempo passaria mais devagar para essa extremidade em comparação à outra. Assim, as duas extremidades ficariam sincronizadas com momentos diferentes do tempo. Se alguém entrasse na extremidade mais jovem, sairia na extremidade mais velha, permitindo uma viagem ao passado. O problema, como sempre, está na prática. Criar e estabilizar um buraco de minhoca requereria matéria exótica com energia negativa, algo que nunca foi observado na natureza. Além disso, qualquer tentativa de manipular buracos de minhoca pode gerar instabilidades que os destruiriam antes de serem usados. Ainda assim, a ideia de uma máquina do tempo continua alimentando o debate científico. A viagem no tempo continua sendo um dos maiores mistérios da ciência. Sabemos que viajar para o futuro é possível em escalas pequenas, mas o passado ainda apresenta desafios gigantescos, desde os paradoxos até a necessidade de tecnologias que estão além do nosso alcance atual. Contudo, a ciência está sempre evoluindo, e o que hoje parece impossível pode se tornar realidade no futuro. Se você gostou desse tema e quer mais conteúdos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, compartilhe com aquele amigo que adora discutir sobre mistérios e ficção científica. Até a próxima!